esperando gravar. Pronto. Começou a gravação, então boa noite para todas, todos. Hoje, dia 24 de novembro de 2021, nós estamos aí com mais uma oficina do projeto Cozinha Escola. Então, numa alegria, né, muito grande que hoje nós estamos aí com a Silvia participando aí com a gente, conduzindo, né, ministrando essa oficina. A Silvia que vem já nos apoiando no projeto já há bastante tempo, né? Já conhece de perto. Que bom que Silvia está aí com a gente. E que bom que nesse momento a EFA está numa semana presencial, né? A última semana do ano. Então tem alguns estudantes lá, se não me engano, do primeiro e do segundo ano da EFA, que estão lá presencialmente na EFA, e nós vamos fazer então essa oficina com a turma lá na EFA. Então, que bom, né, que está todo mundo aí, que os estudantes estão aí. Fiquem à vontade, viu, pessoal, para fazerem as perguntas. Se vocês estiverem aí tímidos, alguma coisa assim, para fazer a pergunta, escreve num papelzinho, passa para o Júlio, passa para Gilmar, passa para Maria José, que aí na hora das perguntas eles podem ler também, né, para nos ajudar aí a conduzir, a tirar qualquer dúvida, porque a gente não quer sair daqui com ninguém com dúvida, né? A não ser que seja uma coisa que a gente não sabe responder, que também pode acontecer. Mas se for coisa que a gente sabe responder, sabe contribuir, a gente quer que todo mundo participe, pergunte, coloque a sua experiência, né? Se vocês tiverem aí, lá em casa a gente faz de um outro jeito, faz dessa e dessa maneira. Fiquem à vontade também para falar, para participar. A gente gosta muito de ouvir vocês também, tá bom? Mas vamos lá, vamos iniciar. Então, o tema, né, dessa oficina de hoje é polpas, geleias e doces. Lembrando, então, né, só recuperando aí para todas as pessoas que estão participando, que nós somos o projeto Cozinha Escola, né? Meu nome é Fabrício, para quem não me conhece, eu sou aqui professor, educador da Licen, no curso de licenciatura em Educação do Campo. A gente conduz esse projeto, já está indo quase para um ano, né, junto à EFA Paulo Freire, e é um projeto que, então, ele tem essa ideia de fortalecer aí a cozinha da escola e fortalecer as práticas agroecológicas aí na escola, principalmente do beneficiamento, né, de tudo isso que vem lá da produção, do pomar, né, da horta, e enfim, que vem das famílias também, né, que muitas famílias costumam levar aí os excedentes, né, para a EFA, né, o que está sobrando lá, o que tem a mais no quintal. E aí, como é que a gente trabalha isso, né, produz isso para dentro da escola, para a gente melhorar, né, a alimentação dos estudantes, mas também para despertar alguma coisa de possibilidade de geração de renda, né, em cada um de vocês, e também para a gente pensar junto aos educadores. Nós estamos fazendo isso tudo junto, né? A Josimara está aí, o Júlio está aí, o Gilmar está aí, Maria José está aí, né, que são educadores da EFA, para a gente pensar também como é que a gente aperfeiçoa as práticas educativas da escola, né? Então tem essas três linhas aí, né? A alimentação de qualidade na EFA cada vez melhor, uma possibilidade de geração de renda e uma possibilidade de melhoria, de ampliação das práticas didáticas. Tá joia? Para a gente alcançar isso, nós fizemos algumas coisas, né? Nós fizemos num primeiro momento, mandamos aí para vários estudantes um questionário, né, com várias perguntas relacionadas ao projeto, e uma delas é o que você tinha vontade de saber, o que você acha que era preciso a gente aprofundar, né? E aí alguns de vocês responderam, outros não puderam responder, né? Mas boa parte respondeu. E a gente também fez entrevistas individuais pelo Google Meet, né, com vários, não todos não, mas com vários monitores da EFA, que aí foram falando para a gente como eles trabalham, como eles veem essa importância da alimentação na escola, a possibilidade do projeto da Cozinha Escola e quais temas a gente precisava aprofundar. Então, os temas das oficinas não foram tirados da nossa cabeça, né? Não foi a gente que falou, isso é importante para a escola, vamos lá, vamos fazer, né? Não foi assim. A gente fez isso a partir de um projeto, de um processo de escuta, né? Que a gente chama, assim, entre aspas, aqui, de um diagnóstico com a escola, né?
fazendo o levantamento desses temas. E um desses temas colocados foi justamente esse, né? Geleias, polpas, doces. E aí nós estamos aqui hoje com a Silver, que a gente agradece muito mais uma vez de antemão. E eu já vou te passar a palavra, Silvia, e eu acho que você se apresenta, fica à vontade para se apresentar da maneira como você quiser, tá bom? E nós estamos aqui no segundo plano aqui, conta com a gente qualquer coisa, eu já vou deixar algumas coisas abertas para projetar na hora que você quiser, tá bom? Ei, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu que agradeço muito a oportunidade, né? Agradeço o Fabrício, em especial, por me permitir estar junto desse projeto, né? A gente sempre gosta, quando a gente entra em algum projeto, de estar ativamente em todas as ações, mas a gente acaba caminhando de uma outra forma, mas quando a gente pode estar junto nos momentos, é sempre muito proveitoso, né? Agradecer o Mantura, a Maíla, pela parceria, né? E os demais que fazem parte desse projeto, né? Que são o corpo desse projeto. Como o professor Fabrício me apresentou, eu sou a Silvia, sou Silvia Lopes, sou nutricionista de formação, fiz mestrado em agroecologia e atualmente eu estou trabalhando no doutorado na nutrição. No mestrado, a gente teve oportunidade de desenvolver, né, projetos de ações educativas, então a gente fez intervenção, nós elaboramos alguns materiais que depois eu vou compartilhar com vocês, que foram publicados esse ano e que eu acho que talvez seja interessante, se vocês acharem que assim seja pertinente, de implementarem na rotina de vocês. A gente tem um caderno de receitas também, que nós elaboramos a partir das receitas oferecidas pelos agricultores que participavam das nossas oficinas, então foi muito bacana, né, ter essa oportunidade. E agora no doutorado eu trabalho com deficiência de micronutrientes, né, eu trabalho com deficiência de iodo, ferro, selênio e zinco, porque no mestrado eu tive toda essa ação educativa de fazer um diagnóstico, um levantamento mesmo, e esse foi uma demanda que surgiu de uma necessidade urgente de intervenção, porque a gente sabe que os processos de deficiência vão repercutir aí na qualidade de vida, na qualidade de saúde desses indivíduos, né? Então, aí tenho trabalhado dessa forma. E aí retorno um pouquinho para esse processo educativo, junto ao projeto Cozinha Escola. É um projeto muito bonito, né? Que ele tem uma perspectiva de uma avaliação global e de também a questão de deixar alguma coisa interessante implementada para que seja produtivo para vocês na escola, né? Para que seja realmente assim algo que vai ficar dentro da escola de vocês, né? E eu sinto que todas as EFAs, as pessoas são muito, é como se a EFA fosse uma casa, né? A escola fosse uma casa mesmo. E isso é muito bacana, né? E a partir disso, nós tentamos pensar também, vinculada a isso, né? Pensar um pouquinho como que seriam essas preparações, que poderia ser tanto comercializada, principalmente agora no fim do ano, né? Que a gente sabe que tem um excedente de produção, a gente sabe que na nossa região como um todo, a produção para o autoconsumo, né? Que é aquela produção que ela não tem o foco estrito, né, restrito para poder ser comercializado, mas sim utilizando ali dentro da casa, que também, em termos de valor financeiro, ela permite, né, que aquele domicílio, a gente trabalha muito com essa definição de segurança alimentar, né, que aquele domicílio tem um potencial maior de segurança alimentar e nutricional. Então, nessa perspectiva, a gente pegou os alimentos que são mais desse período, né, dessa safra, vamos dizer assim, e tentamos trabalhar nas preparações. Eu resgatei um pouquinho da oficina que a Isabela trouxe para vocês, porque algumas questões elas merecem, se vocês pensam, por exemplo, em utilizar isso, de alguma forma incorporar isso para poder vincular valor financeiro mesmo dentro de venda e tudo, a gente tem algumas questões da legislação que exige que a gente tome um pouco de cuidado, até para não ter um problema futuro, né, nada nesse sentido. Mas os artesanais, a possibilidade dos artesanais, ele abre um leque muito grande dentro da produção de alimentos, e agora, né, nós estamos passando por um processo de mudança, né? A gente teve um processo de industrialização da alimentação muito grande, que a gente chama assim, que foi um rompimento mesmo, dado pela globalização, e agora a gente tem uma perspectiva de um retorno, né? Para resgatar aquilo que fazia parte do hábito alimentar das pessoas, principalmente a nossa região, que tem hábitos
que tem a cultura alimentar muito aguçada, né? Então, isso é muito bacana. Então, a gente traz aqui, né, 3 preparações, mas ao longo da semana, das semanas, a gente vai enviando para vocês, né, Fabrício, outras preparações também que a gente quer fazer para que vocês criem realmente, assim, um caderno de receitas do projeto, vocês vão anotando e falando, Silvia, eu vou deixar meu contato, falando assim, Silvia, não deu certo comigo, a moranga não estava no ponto certo, mas não tem problema, vamos tentando e a gente vai aprimorando, vai fazendo, e é muito interessante porque, assim, a riqueza do alimentar, né? A riqueza do alimento é muito boa, assim, muito, muito bacana, né? Ela não é só o alimento em si, aquele que vai saciar a nossa fome, a nossa vontade de comer, mas tem toda uma história, né? Então, por exemplo, quando nós fomos elaborar o próprio doce de banana, eu fui fazer, né, o teste de receitas e tudo, e fui servir para minha mãe. Ela falou assim: Silvia, esse não é o meu doce de banana. Eu falei assim: não, minha mãe, esse não é o seu doce, esse é o meu doce de banana. Então, assim, são coisas que a gente vai, que traz um aconchego, né? Aquela comida que te abraça, assim, né? E essas preparações são as comidas que me abraçam, que eu particularmente eu gosto muito. Então, a gente trouxe aqui para vocês. Eu espero que vocês gostem, que vocês experimentem e que falem se deu certo para vocês, se não deu certo. E a gente vai conversando um pouco mais à frente. Tá bom? Joia, você quer que já Se você compartilhe quiser aqui? colocar. Uhum. Tá. Aí, Então, são 3 então, preparações. Maírla, por favor, né? Se você puder já ficar aí também, caso. Tá. Isso. A primeira é a da Qualquer geleia coisa de manga, também, se, qualquer ou tanto faz. É, qualquer, qualquer coisa também, Fabrício, se a gente disponibilizar o link, né, e der algum probleminha no YouTube, Ixi, fica bom gente, acho que eu também. tô travando. Tô travando muito. Maírla, você pode, Oi, eu posso apresentar. Só um momentinho. por favor, Maírla. Tá horrível aqui. Qual é o primeiro vídeo? Receita de geleia de manga com maracujá. Tá bom. Maíla. Oi, não tá aparecendo ainda não? Não, ainda não. Tá carregando e tá aparecendo só a caixinha do YouTube, sabe aquela telinha do YouTube? Sim, eu acho que tá carregando agora. Aqui é muito ruim.
Apareceu agora? Sim, aí se você quiser abrir a tela, Uhum, vou já abrir. Vou só desligar meu microfone aqui, porque senão vai dar. sim, parece que tá travando bem, sabe? Mas eu acho que é porque tá carregando também. Ô, gente, eu posso tentar aqui, o meu tá rodando. Só não sei até quando, mas pelo menos está rodando aqui o comecinho. Eu nem vou oferecer o meu aqui, não, porque eu já vi que eu tô usando o meu celular para rotear. Meu Deus. Pode ser aqui, Maíra, Acho que a então? internet de todo mundo aqui é meio ruim. Pode. Tá de, tá de Não Viçosa tá ao nem abrindo, Maranhão, tava né? funcionando. É, vamos lá. Ó, tá sem som. Deixa eu tentar colocar aqui, e se acabar meus dados, eu vejo como é que eu faço aqui. Se eu pego Beleza. o cabo. Deixa eu tentar colocar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Apareceu. Peraí, deixa eu só fazer igual a Maíra, né? Gente, a situação tá crítica. Ai, ai. Ô, Senhor. Eu acho que não tá saindo som. Vocês não estão ouvindo, não? Não. Deixa eu tentar colocar aqui agora no. Peraí, no máximo. Vou colocar no máximo do meu som mesmo. Peraí. Vou deixar aberto meu microfone, se for o caso. Se der interferência, aí a gente avisa. Tá, ó. Deu certo? Deu. Agora tá dando pra mim. E aí, pessoal, tudo bem? Daremos início, à nossa oficina. O nosso objetivo hoje é tornar prático, algumas receitas para que vocês possam aproveitá-las, os alimentos, principalmente dessa época do ano. Então é um prazer muito grande estar aqui, podendo, apresentar algumas receitas. Provavelmente algumas vocês já conhecem, mas outras estão aprimoradas, a gente já testou para poder realmente saber se daria certo, para trazer para vocês algumas sugestões de diminuição, por exemplo, o próprio açúcar, o que facilitaria também a implementação de uma dieta saudável. Então, eu me paramentei, eu tirei os meus ornamentos, fiz o processo de higienização de mãos, estou com uma roupa adequada, e a touca para prender os meus cabelos, para poder não ter nenhum tipo de transtorno nesse preparo, para a gente poder estar fazendo, tá bom? Então, nós vamos dar início às nossas atividades. Então, pessoal, essa é a geleia de manga com maracujá. Então, o que a gente gasta? 2 mangas picadas, 3 maracujás, 1 xícara de açúcar e 2/3 de xícara de água. Nós vamos estar picando mais essa manga para facilitar, o processo de cozimento da manga. Eu vou estar mostrando os próximos passos para vocês.
Então, aqui, pessoal, como eu falei para vocês, eu piquei um pouco mais a manga para poder facilitar. Aqui. Então, aqui, nós vamos manter por 15 minutos em fogo baixo. E à medida que a manga for cozinhando, nós vamos amassando ela na panela. Então, a gente amassa para ela ficar um creme mesmo, né? Ela vai modificando. O ideal para essa preparação, né? O ideal não, na verdade, o que funciona muito bem é a manga ubá, porque ela é mais docinha, né? Ela tem um pouco menos de linha, vamos dizer assim também. Essa daqui é a manga tom, que a gente está usando agora, mas manga ubá é excelente para essa geleia. Então, passado, né? 5 minutos do tempo de cozimento, 5 minutos do tempo de cozimento, ela vai estar mais ou menos nessa consistência. É interessante que você vá mexendo mesmo, porque o que acontece? Se você não mexer, como a gente não adicionou água, pode acontecer dela grudar, né? Então, se você não tem uma panela antiaderente, você pode ir pingando um pouquinho de água para facilitar para facilitar o cozimento e não deixar que a manga grude, né? Isso facilita bem. Se, por exemplo, for fazendo um tacho de cobre, né? Alguma coisa assim, algum tacho. Geralmente na roça o pessoal usa muito tacho de cobre, né? Se for fazendo tacho, é mexer sem parar, tá? Então seria esse, né? Se a gente fosse fazer uma proporção maior, vamos dizer assim. Então aqui, a gente está... São 15 minutos ao total, mostrei para vocês como que estava há 5 minutos, agora há quase 10 minutos. A gente vai mexendo e vai amassando mesmo a manga, né? Até ela ficar bem molinha. Tem pessoas que gostam da geleia com os pedacinhos, né? Então, se você for uma dessas pessoas, você pode parar por aqui. Se não, você pode continuar. Eu particularmente prefiro ela com os pedaços um pouco menores, né? Para facilitar na hora de passar no biscoito, no pão, né? Então, usar para cobertura de alguma coisa, que é muito interessante também, né? Cobertura, tem pessoas que gostam de geleia para cobertura de bolos. Então, isso ajuda também aqui, se ela for um pouco mais cremosa, né? Então, a gente ela vai soltando, a gente vai amassando para poder quebrar mesmo. Então aqui, né, a gente já amassou a nossa manga. Se você quer fazer só uma geleia de manga mesmo, aqui a gente acrescentaria a água e o açúcar. Mas a nossa geleia é geleia de manga com maracujá. Eu venho e adiciono o maracujá na preparação. E assim a gente vai deixar, vou colocar, né, o açúcar, vou misturar um pouco, depois eu vou colocar o açúcar, vou colocar um pouco de água e a gente vai deixar, né, por 25 minutos em fogo baixo, mexendo, né, até que a geleia tenha a preparação, na verdade, tenha a consistência de geleia, né. Então aqui ela vai continuar cozinhando. Pessoal, e uma outra característica dessa geleia é que se você não quiser adicionar açúcar, ela fica muito boa também, muito gostosa, tá? Só tem que observar o ponto. Então, a gente tem que ficar atento ao ponto dela, tá? No caso aqui, ela não tá no ponto de geleia, né? Ela tá ainda muito grossinha, não tá aquele ponto mais cremoso, né? Que é o ponto de geleia mesmo. Mas aí você pode estar colocando um pouquinho mais de água e isso facilita o cozimento também. Mas aqui na preparação de hoje, na receita que eu estou trabalhando aqui com vocês, a gente vai colocar o açúcar, tá bom? Tem opções de você colocar e adicionar um pouco menos de açúcar, né? Na receita aqui que a gente testou, a gente colocou 1 xícara de açúcar. Mas pode ser meia, vai a critério. Essa questão do açúcar é a critério de vocês mesmos, tá? Então, a gente vai estar mostrando aqui também. Então, pessoal, eu vou adicionar água, 2/3 de xícara de água. Vou mexer aqui para continuar o cozimento, tá? Eu vou deixar
Vou continuar mexendo, vou parar um pouquinho agora. E à medida que eu for vendo que tem necessidade de mexer, eu vou mexendo, tá? Então, pessoal, aqui eu vou agora adicionar o açúcar, né? Eu vou mexer. Então, uma xícara de açúcar. A gente colocou. E agora é esperar cozinhar, tá bom? Fogo baixo. E a gente depois vai testar para ver se o ponto da geleia tá ok. Mas olha que bonito que já tá, olha. Aí, pessoal, então, ela tá cozinhando. E aí a gente vai preparar o teste da nossa geleia, para saber se ela tem a consistência, se tá tudo ok, né? Então, a gente já tá observando aqui. Eu vou colocar um pires na geladeira para esfriar, né? Para que a gente possa ver se a geleia vai escorrer pelo pires, né? Vou colocar na geladeira. Então aqui, né, finalizando a nossa preparação da nossa geleia, eu peguei uma colher e agora eu vou fazer o teste para ver se está na consistência de geleia mesmo. Olha aqui, gente, só para vocês, deixa eu explicar aqui. Ó, tá vendo que ela tá chiando pela colher? A consistência da geleia, a geleia tem que escorregar pela colher. Então, ó, essa é a consistência da nossa geleia. Ela tem pedacinhos e tá assim, gente. Se nós estivéssemos no presencial, vocês iriam agora experimentar. Eu acho particularmente que tá muito bacana. Então, por exemplo, você vai fazer um mousse, um doce de fim de... A nossa geleia pronta. Agora é colocar, né, no recipiente e levar à geladeira, né? Depois de esfriar um pouquinho, né? Que tá bem quente. Então aqui eu fiz uma receita, né? Muito rápida. O tempo de preparo realmente é meia hora. Então, e fica uma preparação muito bonita, gente. Muito bonita mesmo. A nossa geleia. Eu vou colocar as outras preparações também, né? Existe alguma coisa melhor que viajar? Deixa eu tirar aqui. Ajudar no cozimento dela. E aqui a gente já pode... Todo mundo tá me ouvindo? Tá tudo tranquilo, Silvia. Então tá. Bom, tô conseguindo ver também. Então, pessoal, agora nós vamos fazer nosso doce de banana, né? São necessários 1 quilo de banana amassada, tá? Eu vou amassar toda aquela banana ali e 2 xícaras de açúcar. Então, vou ligar em fogo baixo, né? Nós vamos colocar a nossa banana, vamos deixar cozinhar um pouquinho. Ela vai cozinhando. E depois a gente adiciona o açúcar, vai desmanchando, né? O que ficou eu amassei todas com o garfo. E os pedacinhos que foram ficando, ele vai desmanchando aqui. A consistência desse doce depende da quantidade de açúcar que você vai adicionar, né? Então, se você quer um doce mais durinho, então você coloca a quantidade de açúcar maior, né? Um pouquinho mais. Mais uma vez, eu reforço com vocês. Eu particularmente tenho um limiar de doce, eu sinto o doce, na verdade, muito nos alimentos, né? Então, para mim, por exemplo, eu colocaria só 2, 3 colheres de açúcar, que fica também muito bom da mesma forma. Só que aí ele vai ficar um pouco mais líquido, né? Vai ficar um doce mesmo de colher. Pessoal, na receita padrão, né?
que a gente testou e tudo, a gente adicionou um pouquinho de água para estar ajudando nesse cozimento da banana, mas bem pouquinho, que varia 2 vezes na xícara de água, tá? Aí vai ajudar no cozimento dela. E aqui a gente já pode agora adicionar o açúcar, né, aos poucos. Tem pessoas que preferem fazer a calda de açúcar e depois adicionar a banana, tá? Mas aqui com a gente não tem, nós vamos adicionar já de uma vez. Vou colocar uma xícara, depois eu vou colocar a outra xícara. Então primeiro eu vou misturar essa. Mistura bem, né, porque começa a grudar. E aí, por exemplo, a pessoa que gosta do doce um pouco mais marronzinho, derrete o açúcar, faz aquela calda, como se fosse aquela calda de pudim, um pouco mais escura, né? Então isso também ajuda na coloração. Aqui eu usei bananas bem maduras para poder estar fazendo, então rapidinho. O tempo de cozimento da banana foi 5 minutos. Aqui, pessoal, olha, já tá desgrudando, ó. Eu vou colocar a canela. Eu particularmente gosto só de uma, assim, só para dar um gostinho mesmo. Bem suave de canela. Deixo cozinhando aqui, tá no fogo baixo. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Então, se você quer um doce mais durinho, então você também muito bom da mesma forma. Só que aí ele vai ficar um pouco mais líquido, né? Vai ficar um doce mais marronzinho. Derrete o açúcar, faz aquela calda, como se fosse aquela calda de pudim, um pouco mais escura, né? Então isso também ajuda na coloração. Aqui eu usei bananas bem maduras para poder estar fazendo, então rapidinho. O tempo de cozimento da banana foi 5 minutos. Aqui, pessoal, olha, já tá desgrudando, ó. Eu vou colocar a canela. Eu particularmente gosto só de uma, assim, só para dar um gostinho mesmo. Bem suave de canela. Deixo cozinhando aqui, tá no fogo baixo. Vou adicionar a outra xícara de açúcar, apesar de que, reforço com vocês, já está muito bom com a quantidade de açúcar. E agora a gente vai mexendo bem, tá? Para poder realmente misturar esse açúcar que eu adicionei aqui. E depois a gente pode levar, né, para uma vasilha a gosto de vocês, né? Por exemplo, se for comercializar, colocar num pote bonito, né? Tudo isso valoriza o produto também, né? Então aqui a gente vai deixar cozinhar um pouco também para sair o gostinho da canela, né? Pessoal, o nosso doce, ele tá pronto. Eu quero ele de colher. Ele já tá desgrudando do fundo da panela. Bem facinho mesmo. Então eu vou levar para um recipiente e fim. Eu vou fazer o doce de banana já. Vou passar, né, a nossa receita de compota de goiaba. Não sei se vocês conhecem, mas é uma delícia também. Na verdade, todas as preparações hoje foram escolhidas a dedo para a gente poder conversar mais tarde e a gente poder trabalhar um pouquinho melhor essa questão das preparações. Mas essa compota, no fim de ano, é muito comum, né, que a gente use no Natal, compota de figo, de cidra, que são deliciosas. A da goiaba é a mesma coisa. Aí aqui eu coloquei para vocês, então a gente descascou a goiaba, né? Eu descasquei a goiaba de uma forma que não atrapalhasse o formato da goiaba. E aí a gente vai tirar o miolo, né? As sementinhas, e vai ficar dessa forma, de todas, tá joia? E aí a semente guardem pra gente poder fazer um suquinho depois, porque nada aqui desperdiça. Recapitulando com vocês, então, a gente já colocou a foto, né? Mas aqui no caso, né, a canela em pau para dar aquele gostinho.
2 quilos de goiaba, bem madurinha, 1,5 xícaras de açúcar e 3 xícaras de água. Aqui equivale a 3 xícaras, cada potinho desse é 1 xícara. Pessoal, eu tô trazendo aqui, tô colocando aqui na frente, até perto do fogão, só para vocês verem como que eu tô fazendo para poder tirar a semente sem prejudicar o formato da goiaba, né? Então eu vou com a colher e vou tirando dessa forma, tá bom? E aí vocês se atentem a isso também, para não perder o formato da goiaba, porque a compota fica bonita no pote com o formato mais oval da goiaba, né? Fica mais bacana, tá bom? Então, pessoal, aqui a gente vai colocar, né, as 3 xícaras de água para a gente fazer a nossa compota, né, de goiaba. A gente vai colocar as 3 xícaras de água para fazer a nossa calda. 1,5 xícara de açúcar. E aí, eu particularmente gosto de colocar canela em pau, tá? Então, vou aqui colocar a canela para dar um gostinho, tá bom? Então, aqui agora a gente esfrega, né? Vai derreter o açúcar. E depois da fervura, a calda, né, em fervura, durante 5 minutos. Então, aqui eu vou derreter o açúcar para montar a nossa calda. E aí, pessoal, uma coisa importante dessa receita. A gente montou a calda, faz a calda direitinho. Na hora de colocar a goiaba, olhar a consistência da goiaba, porque ela vai cozinhar aqui dentro, né? Então, por exemplo, geralmente a gente fala 20 minutos para cozimento da goiaba, mas isso vai ser direcionado pelo ponto de maturação da própria goiaba. Então, se a goiaba estiver muito madura, não pode ficar tanto tempo assim, porque o objetivo da compota é que a goiaba, né, fique na consistência mais durinha, para sentir o gosto mesmo, né? Então, aqui já tá, né, 5 minutos. Abriu fervura, eu vou pegar agora a goiaba. A goiaba que eu tô usando tá bem madurinha, então não vou deixá-la 20 minutos. Vou ir testando para ver se, né, precisa desse tempo todo. E como que a gente vai testar isso? Com um garfo, você vai colocando, né? Aqui tem 2 quilos de goiaba. Vai colocar. Então, aqui a gente deixa agora cozinhando nessa calda, né? O tempo da receita, como eu falei para vocês, 20 minutos. Mas a minha goiaba aqui que eu tô usando, ela tá bem madura. Então, eu vou ter que ir testando, porque eu quero que fique uma goiaba, eu quero que a consistência, na verdade, né, da goiaba permaneça, o formato da goiaba permaneça, não fique desmanchando na minha compota, né? Aí a gente deixa em cozimento agora. Então, pessoal, essa é a consistência, né, que ficou a minha compota. Aí agora eu vou transferi-la para um pote. Eu vou colocar num pote transparente, que eu acho que fica muito bonito. Você pode fazer várias compotas, né? Misturar também. Fica bonito no pote e fica muito legal para a gente estar servindo agora no Natal, né? Você pode estar vendendo também. Então, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada pela atenção e vamos dar continuidade daqui a pouco. Então é isso, pessoal. Deixa eu parar a apresentação aqui. A gente trouxe essas 3 preparações. Fabrício, se você quiser, pode falar, pode ficar à vontade. Não, que maravilha, né? Só dizer aí que eu tô com água na boca aqui. Tô esperando que o Natal chegue já para. Mas muito bom, né? Dá uma boa noite aí para o Mantu, que chegou aí agora há pouco. Leiliana também, que chegou enquanto os vídeos estavam sendo transmitidos. Boa noite. Né? E aí é isso, né? Saber se foi tudo certinho aí, Júlio, Maria José, Gilmar, saber se foi tudo certo com a transmissão, se travou alguma coisa, se vocês ficaram em dúvida de alguma questão, como é que tá aí a transmissão na EFA, né? Se da parte de vocês aí tem alguma dúvida, algum comentário, algum estudante quer fazer alguma pergunta, estamos aqui abertos agora, esse momento é o momento para conversa mesmo. Ah, que bom.
Maria José escreveu que está tranquilo lá, que foi boa a transmissão. Então é isso, né, gente? Eu acho que assim, Silvia, né, fica à vontade aí também para falar, né? Só um ponto para destacar, eu acho importante, né, dessas preparações. Acho que Silvia já comentou, né? Mas é essa dimensão de como a gente conserva o alimento por mais tempo, né? Alguns alimentos perdem muito rápido, a manga cai do pé e em poucos dias ela já não, né? Se a gente guardar ela na fruteira lá, ela já não serve mais. Então, como que a gente conserva? A banana, a gente colhe ela, o cacho já está amadurecendo, rapidinho aquilo, né? Fica todo amarelinho, amarela, ela já começa a apodrecer. Então, como a gente ganha tempo, né, com esses alimentos para que a gente possa comer aí por normalmente é o quê? 3 meses, 6 meses, é isso, né? Se em média, assim, esses. Não quer dizer, você pode comer um fruto vamos dizer assim, de uma safra, você pode comer ele ou, né? Lá no inverno eu posso estar comendo manga, posso estar comendo goiaba, posso estar, enfim, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, né? Para que a gente não fale assim, eu não tenho como, eu tenho muita dificuldade de comer, não acho fruta, né? Mas aí a gente tem um período que está chegando agora, por exemplo, com a mangobá, né? Está chegando agora, que é um período de abundância, né? Para quem tem roça, quem tem pé de manga antigo aí, você vai nos lugares, né? Assim, o negócio perde, porque você come, dá para os vizinhos, dá para o primo, dá para quem passar, e mesmo assim, animal vai lá e come, mas mesmo assim perde, né? Então, como que a gente garante isso? Eu não sei falar disso, mas a manga certamente tem um monte de propriedades, né, nutricionais que são boas, que são importantes. Então, como é que a gente garante não só a barriguinha cheia, aquele sabor gostoso da manga, mas a nossa nutrição balanceada, equilibrada, nossa alimentação, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto de destaque importante para a gente pensar. Por que fazer isso, né? Por que fazer esses preparados? Eu não sei se é assim que chama, mas acho importante a gente destacar isso. Eu acho que a Maria José fez uma pergunta aqui, né, Silvia? Eu vou ler aqui, aí você comenta. Ela escreveu, né, na receita de goiaba, pode substituir goiaba por outras frutas? Se sim, quais frutas? Pode, na verdade, compota é assim, é uma gama de possibilidades e testes que a gente vai fazendo, né? Mas basicamente assim, eu vou falar por experiência minha, né? Então, é a compota de cidra, mamão e de figo, que são as mais comuns e as que eu tenho referência de como fazer, né? Eu posso passar a receita para vocês. Nessa época agora, eu queria muito ter conseguido jabuticaba, porque tem uma geleia de jabuticaba, gente, que é maravilhosa. E é uma geleia que ela é muito rápida de fazer, no sentido assim, uma hora você faz ela toda, todos os processos. Eu vou falar ela aqui, se vocês tiverem interesse depois em fazer, porque eu sei que tem muita. Na casa dos meus pais, por exemplo, tá perdendo muita jabuticaba, né? Então, por exemplo, o que vocês podem fazer, né? 1 quilo de jabuticaba, mais ou menos. Vocês vão colocar, né, em imersão, colocar na água e deixar cozinhar, né? Vai deixando cozinhar. Geralmente, para 1 quilo, você coloca mais ou menos 300 ml de água, seria quase 2 copos americanos de água, e vai deixando cozinhar. E aí vai começar como se fosse uma espuma, dar uma espuma por cima, assim. Aí você vai tirar aquela espuma, vai deixar cozinhar mais um pouco, né? Geralmente isso é em torno de 20 a 25 minutos de cozimento. Depois que a jabuticaba vai começar a estourar, né? Por causa da pressão, do vapor e tudo. Ela vai começar a estourar, vocês vão levar para uma peneira, vai tirar, vai apertar na peneira assim, né? Para poder pressionar para o fruto, para dar aquela, como se fosse uma coada nela assim. E aí vai sair aquele caldo, né? E aí aquele caldo vai virar geleia e vai deixando secar, vai deixando, a gente chama na nutrição de reduzir, né? Vai reduzindo. Quem vê o MasterChef aí, ó, eu tô fazendo propaganda de programa não, mas tudo é redução, né? E a gente vai fazendo uma redução
Tem pessoas que particularmente preferem colocar mais açúcar. Eu acho que para geleia de goiaba você tem que pôr um pouco de açúcar para te ajudar a dar a liga, vamos dizer assim, né? Para ficar uma consistência um pouco mais pastosa, assim, de forma mais fácil, né? A da jabuticaba fizemos, o Mantu falou, né? E fica muito boa, né, Mantu? Jabuticaba é muito boa, né? Tanto para a minha bebê, não sei se vocês estão ouvindo ela aqui. Então, fica bem bacana também. O Fabrício estava falando dessa questão da gente estar entrando na época da manga. Uma alternativa que eu acho assim, que é super boa para ser usada é você fazer congelar o fruto picado, né? Você vai descascar a manga, vai congelar em saquinhos de chup-chup e você vai usar por 3, 4 meses, né? E não tem problema, né? Congelado não tem problema. E aí, uma coisa muito bacana com a manga, que vocês podem estar fazendo também, a gente chama de sorbier. Acho que é assim mesmo que fala, né? Que é como se fosse um sorvete, mas na verdade não é um sorvete, é uma batida, né? Só que tem que ser feito mais assim, mais próximo da hora de comer. Então, vocês pegariam, né, essa manga que já está congelada. Na receita já foi utilizada rapadura. Eu nunca usei rapadura em receita, mas com certeza fica muito bom. Eu vou só terminar de falar, porque senão eu empolgo, porque esse negócio de falar de comida é bom demais, né, gente? Nossa, é uma coisa boa. Mas aí esse sorvete é como se fosse um sorvete de manga. Vocês vão deixar, né, tirar, por exemplo, uns 5 minutinhos antes de bater, porque senão quebra o processador, o liquidificador, porque fica muito duro, né? Vira uma pedra mesmo. E aí vocês vão deixando bater normal, sem nada, sem adicionar nada. Vai deixando bater, ele vai virar um creme. Aquele creme é muito bom. Para quem aí gosta de colocar um doce, né, na comida, assim, de forma um açúcar, dá certo também com leite condensado, né? Mas assim, evite o leite condensado, opte pela fruta integral, né? Vamos dizer assim, sem adição de nada, porque realmente é muito boa. A questão da rapadura, deixa eu só ver quem falou. O Antônio, obrigada, Antônio. Na receita foi usada rapadura. A rapadura tem uma característica que ela deixa um gosto muito típico dela nas preparações. O açúcar em si, ele adoça, o açúcar cristal, né? Ele adoça, mas ele não se destaca tanto dentro da preparação, por exemplo, você sente o gosto de outros alimentos, né? A rapadura traz por si só uma característica de dar aquele gostinho mais dela mesmo. Então, por exemplo, uma geleia, talvez, eu nunca usei, tá? Mas uma geleia, talvez, o gosto da rapadura, por exemplo, sobressaísse em cima dos outros ingredientes, né? Eu acho que poderia causar isso, sim, né? Deixa eu ver aqui. Eu penso também que tem a rapadura, eu acho que você fez algumas preparações aí, Silvia, do açúcar na água, né? E aí vai fervendo e tal. Eu penso que talvez nesse caso ela seria menos também complicado, porque eu acho que uma outra coisa, que eu já fiz algumas coisas assim, é quando você derrete ela, eu acho que o ponto dela de fazer esse caramelo, ela tem um risco também de passar e de queimar, que eu acho que é mais grave do que açúcar comum. Ela costuma, às vezes, passa e dar um gosto meio de queimado mesmo, né? Então, eu acho que vale a pena tomar esse cuidado. O Mantu está falando da cor do produto, né? É interessante, porque muita gente gosta mesmo de ver tem rapadura, então é um doce mais escuro, né? Um doce mais cor de caramelo mesmo. Agora, se você trabalha com isso para o mercado, muitas vezes você vai ter que conquistar o cliente naquilo. Porque, por exemplo, esse de manga que você fez com o maracujá, né? Você tem um risco do doce ficar muito amarronzado e a pessoa, às vezes... Então, são questões. Você vai fazer para sua casa, para o seu modo de vida, você acha, né? E realmente a rapadura é um açúcar mais interessante de se consumir do que o cristal, né? Tudo bem, beleza. Agora, se você tem essa questão do mercado, é bom, né, fazer um estudo ou inserindo aos poucos. Quem sabe uma pessoa que faz feira, né? Às vezes ter as duas opções para, de repente, não perder, né, algum cliente, alguma coisa assim. Aí o Mantu falou também do melado de cana, né? Que ele é tirado antes. Melado eu nunca usei, não. Dia a gente pode... Eles estão vendendo agora o melado... Eles falam que é melado de cana, né? Mas a gente sabe que a indústria, ele cria 1001 alternativa, né? Que é o melado no pote.
mas eu nunca experimentei, então não sei te falar se aquilo é bom ou não. Eu acredito que tudo que tem muito açúcar tem um ponto que fica, dá gosto de, pelo menos para mim, tá? Isso é uma característica minha. Eu sinto como se fosse um gosto de um produto muito industrializado. Sabe quando você come um negócio que parece que aquele negócio não é comida e não é comida, né? Assim, eu tenho muita dificuldade nesse sentido. Eu brinco assim que eu ganhei peso, mas é porque eu gosto de arroz e feijão, não é porque eu gosto de açúcar, não. É assim mesmo. Eu acho que é bom falar disso, né, Silvia? Assim, até essa questão do paladar, assim, não sei, de repente Silvia já passou tanta coisa lá na nutrição, né? Eu também, nas minhas trajetórias, a gente vai começando a comer uma coisa. Como eu falei, Mantu tá aí, como eu falei no dia da oficina do pão integral, né? Para muita gente comer um pão integral, como o Mantu fez lá na oficina, que é bastante integral, aquele pão marronzão, para muita gente é estranho, né? Ah, não gostei, né? Então, é importante ir fazendo essa transição, né? Vamos abandonando aos poucos, vamos diminuindo aos poucos o açúcar, da mesma forma para a gente se adaptar, por exemplo, à farinha integral, que é uma farinha também nutricionalmente muito mais indicada. Então, assim, é importante a gente falar para os estudantes da EFA isso, né, gente? Vamos nos livrando desse excesso de consumo do açúcar. O açúcar é muito bom, acho que foi a Liliane que comentou aí, né? Que ela gosta de queimar o açúcar para fazer o arroz doce. E enquanto a Silvia estava apresentando, eu me lembrei, né, daquele caramelo que a vovó fazia para fazer o leite queimado para a gente, né? Que é aquele sabor, né? Aquela coisa que remete à nossa infância. Até hoje a gente faz quando está mais frio, põe uma canelinha e tal. Isso é bom, né? Isso é ótimo e tal, mas a gente ficar com excesso de açúcar, né? É um dos males hoje, né? Que vão bater na porta das nutricionistas aí, dos médicos direto, é isso, né? Então é importante, né? A gente diminuir, reduzir ao máximo possível, porque quando a gente reduz, é justamente o que a Silvia falou, a gente começa a sentir mais o sabor da fruta, a gente começa a querer uma geleia com mais gosto de manga, com mais gosto de maracujá, com mais gosto de banana, com mais gosto de goiaba, né? Então, interessante isso, a gente pensar nisso também, né? Porque é sempre delicado falar disso, geleia, compota, né? Mas é importante isso. Quanto mais o gosto da fruta e o açúcar está ali, né, para cumprir a função que ele tem, que às vezes de dar uma engrossada, que às vezes de ganhar uma, como é que fala isso, assim, um tempo de prateleira, né, um tempo de duração do produto, beleza, né? Mas cada vez menos, para que a fruta realce, né? E é muito interessante porque, assim, a nossa língua é cheia de papilas gustativas, né? Então, elas é como se fossem várias camadinhas, né? Que a gente tem, e à medida que os sabores vão tocando ali ao longo da deglutição, a gente vai sentindo mais ou menos, né? As pessoas que têm a gente fala limiar, né? O que significa? Significa que a pessoa que precisa muito de açúcar para sentir o doce. Vocês já viram aquela pessoa assim que você come a mesma preparação que ela, mas ela fala assim, nossa, tá sem açúcar ou tá sem sal, né? Essas pessoas têm uma dificuldade maior de sentir aquele sabor, né? Isso é relacionado muito à exposição excessiva. O açúcar, eles falam que são os 3, se eu não me engano, são os 3 vícios brancos, né? Que é o sal, o açúcar e a cocaína. Os potenciais de vício, né, desses alimentos, né, alimentos não, né, cocaína não é alimento, né, mas assim, dessas coisas, né, vamos dizer assim, é muito grande, o açúcar tá aí, né, e a gente tem uma prevalência de obesidade crescente na nossa população, e a população rural tá indo nessa margem, e aí é muito interessante, porque a Pesquisa Nacional de Saúde, de 2014, ela teve até uma reavaliação, mas eles não trouxeram esse dado, não com a mesma intensidade, né? Vamos dizer assim, que a população rural consome menos frutas e verduras do que a população do meio urbano. Então, que coisa contraditória, né? Onde que o alimento é produzido, o alimento está ali, né, perto, ele não é consumido.
E nos meus projetos de campo, a gente observava muito isso. As pessoas em substituição, por exemplo, eu falo isso porque na minha casa, eu estou levando isso para mim mesmo, sabe? Na minha casa, muitas vezes meus pais deixam de fazer uma preparação, usar alguma coisa que está plantada ali no entorno para usar macarrão, por exemplo, para usar coisas de produtos industrializados, né? Então, assim, não que você não possa, gente, a comida, a comida, quando você fala de comida, ela traz muita coisa, né? O Fabrício trouxe a questão do leite quente. Quantos outros alimentos, cada um de vocês que aqui estão, remete àquela coisa da avó, dos pais, aquela vontade, né? Porque comida é aconchego, eu já falei isso com vocês, né? Então, assim, a gente entender que tem ali dentro daquele processo, a gente tem que valorizar aquilo que tem produzido dentro do domicílio. Então, quando você pega, por exemplo, um domicílio, né, uma casa, onde é na roça, que não consegue plantar um pé de couve, é muito ruim, é muito triste. Porque você pensa assim, aí você vai falar assim, nossa, essa nutricionista chata tá me julgando. Não, gente, é porque é o mínimo para você ter uma diversificação da sua alimentação. Porque se você tiver uma couve, pelo menos um dia, 2 dias na semana, você vai olhar para aquelas folhas ali e vai querer usar para fazer qualquer coisa. Então, assim, são exposições positivas que a gente tem no nosso ambiente, né? E aí a Isabela trouxe para a gente, numa das outras oficinas, essa importância de, por exemplo, se vocês quiserem comercializar, de vocês seguirem algumas questões da legislação para que isso consiga, para que vocês ganhem mercado, né? Existem coisas mínimas, ações mínimas, por exemplo, de você criar um rótulo para aquele alimento. Porque hoje a gente sabe que está aumentando muito o número de pessoas alérgicas a qualquer tipo de ingrediente culinário. Ingrediente culinário que eu falo todas as possibilidades, todas as misturas aí. Então é interessante que a gente coloque também, né? Se vocês, por exemplo, a compota, fazer uma compota de goiaba, por exemplo, é só açúcar, canela e goiaba. Mas explica para as pessoas que estão recebendo aquela preparação sua que é só isso. Porque os alimentos hoje, você compra num potinho, tem tanta coisa lá dentro, tanta coisa, que a gente nem sabe, né? A gente chama até de produtos ultraprocessados. Se você pegou um rótulo, olhou, você não sabe, se você não consegue reproduzir aquilo em casa, e você olhou e começou a embolar a língua, meu filho, pode esquecer. Aquilo ali não é alimento, aquilo ali é produto, né? Então, alimento é quando você sabe de onde que é, o que é, né? Então, eu tenho uma professora que ela fala muito isso, né? Olhou, não sabe o que é, não, já fala assim, isso não é alimento não, isso é produto. Eu tô aqui matando a minha fome, mas, consequentemente, também eu posso estar matando tudo de bom que está associado ali também, né? Não o veneno, isso mesmo. A gente fala tanto do agrotóxico, né? Principalmente quem trabalha com agroecologia, a gente leva à boca não só o agrotóxico todos os dias, muitas vezes incorporado nos alimentos, mas também os produtos ultraprocessados. Aí vocês falam assim, nossa, mas ela é nutricionista, ela não come nada ultraprocessado. Claro que não, eu como sim. Eu gosto sim de determinados tipos de preparação, por exemplo, dependendo. O meu prazer, assim, de pelo menos uma vez por mês, aquelas lasanhas de potinho. Aquilo é horrível. Meu marido fala, Silvia, por que você gosta disso? O que você come? Mas é uma coisa que, para mim, traz uma coisa de... Quando eu entrei na faculdade, que a gente tinha aquilo ali, as minhas amigas que moravam comigo gostavam de comer aquilo, e eu aprendi a comer com elas. Então, assim, tem toda uma lógica envolvida ali também, né? Afetiva, vinculada a esse alimento. Tem um dizer, né, que é do José Graziano da Silva, que é ex-diretor, né, ex-diretor mesmo da FAO, da Organização das Nações Unidas para a Agricultura, que ele fala assim que essa questão de valorizar o que é produzido, né, valorizar o que está no nosso entorno, aqui a gente trouxe alimentos comuns, que são da rotina, né, quem não tem em casa consegue comprar, que é uma goiaba, banana, a própria manga, o maracujá, mas tantos outros alimentos que a gente pode incorporar, né, e ele fala assim que a biodiversidade é fundamental para salvaguardar a segurança alimentar global, sustentar dietas saudáveis e nutritivas, melhorar os meios de vida rural e a resiliência das pessoas e das comunidades, né, são meios de fortalecer a biodiversidade. Precisamos usar a biodiversidade de maneira sustentável para melhorar e responder aos crescentes desafios das mudanças climáticas e produzir alimentos de uma maneira que não agrida o meio ambiente. Então, por exemplo, vocês terem um pezinho aí
de laranja, mexerica, goiaba, manga, se tiver disponibilidade, né, é muito importante que isso seja incorporado. Não porque eu sou da roça, vou morar na roça, tenho obrigação. Não, é porque isso de alguma forma vai me facilitar o meu acesso a um alimento de qualidade, que eu sei o que tem ali, né? Então é outro patamar, né? Quando o Fabrício fala da questão das preparações, né, de quais alimentos a gente usou, das vitaminas, a gente sabe que existem prevalências, né, o número de pessoas adoecidas, por exemplo, principalmente crianças, com deficiência de ferro, vitamina A, são muito grandes no Brasil. A gente tem bolsões de deficiência muito grandes, né? Bolsões que eu falo assim, que são regiões, né? Onde a gente tem número muito grande de crianças deficientes. E a manga, ela é rica em vitamina A. Então, quanto a gente pode incorporar na nossa alimentação, ela não vai salvar para que a pessoa não tenha deficiência, mas minimiza e diminui o risco da pessoa ter, daquela criança ter e ser incorporado. O próprio maracujá, que está vinculado às vitaminas do complexo B. Então, assim, a goiaba, a vitamina C. Então, são uma gama de possibilidades. Eu queria ter trabalhado, eu pretendo isso numa das preparações que a gente foi enviar para vocês, trabalhar alimentos um pouco mais exóticos, no sentido assim, que são rotineiros da nossa região, né? Mas que não tem essa característica de preparação de doces, né? A própria moranga, a gente está perdendo essa característica, né? De fazer o preparo. Não sei se vocês já experimentaram, mas a gente vai mandar a receita para vocês. Doce de moranga com coco. Não tem coisa mais gostosa do que você pegar e aí você vai com um pedacinho de queijo do lado. E aí, se tiver um doce de leite ainda, o negócio fica melhor ainda. Então, assim, são coisas que a gente pode estar fazendo e utilizando aquilo que está aqui disponível para a gente, né? Se vocês conhecerem algum outro alimento que poderia ser usado, pode me mandar, porque eu acho que vai ser esse desafio da gente preparar alguma coisa diferente. Para fazer dar errado, não tem problema. Pode testar 1000 vezes, mas uma hora dá certo aquela preparação, né? A gente descobre alguma coisa ali que seria interessante usar. Então, pessoal, assim, eu acho que seria isso, assim, que eu pensei. Se vocês tiverem dúvida, né, Fabrício, com relação a alguma coisa, a gente está à disposição. E eu até montei um esbocinho aqui de uma apresentação, mas eu acho que eu vou deixar para vocês, porque está bem pequenininha também e está retomando o que a Isabela trabalhou com vocês. Aí eu vou pôr aqui, nós publicamos alguns materiais esse ano, o nosso grupo eu sou orientada a professora Silvia Priori, a gente tem alguns projetos também, né? E a gente publicou alguns materiais que facilitam um pouco esse processo de interpretação das legislações também, né? Porque muitas vezes, não sei se o que vocês sentiram, né? Quando a Isabela falou e tudo, né? É tudo muito metódico, mas na prática ele exige uma praticidade daquela ação muito grande, no sentido assim, a gente tem o passo a passo, a gente tem que seguir aquilo, mas aquilo você tem que incorporar na sua rotina de trabalho aquelas recomendações, né? Porque eu acho que é claro para todo mundo, por exemplo, se você vai fazer uma compota para vender, é importante que você prenda o cabelo, porque se você não prender, pode ter um fio de cabelo na sua compota, o seu cliente, na hora que comer, vai puxar aquele cabelo, que coisa triste, né? Nossa, Deus! Então, assim, são questões que a gente pode estar pensando também. Então, me desafie, me fale de algum alimento que talvez seja interessante para doce, ou que vocês conhecem para doce de feijão guandu. O Rapiek, nossa, eu ia falar de Rapiek porque é um moçambicano que trabalha comigo, e eu comi doce de feijão em Moçambique, tem o doce de feijão e como se fosse um pãozinho de feijão, mas na verdade parece um bolinho de chuva, mas é feito com massa de feijão. Lembra muito, como é que chama aquela preparação baiana, que coloca muita pimenta? É o quê? Vatapá? É o acarajé? Acarajé. Uhum. Lembra muito no sentido de fritar, né? Mas ótima ideia. Eu vou colocar aqui para a gente pensar. Não sei no feijão guandu, tá? Rapiek, porque o Rapiek, gente, toda hora chama de Rapiek mantu, desculpa. Vou até falar com o Rapiek. Rapiek, se tiver aí, me manda receita para poder me ajudar aí com o povo do projeto. Mas aí, pessoal, só para... Então, a gente tem aqui, né? Se vocês tiverem disponibilidade aí para estar olhando, a gente tem esses materiais, a gente tem um caderno de receitas também, que a gente construiu
como eu falei para vocês, com as receitas que o pessoal foi dando. Tem um mousse de manga, que ele basicamente é a manga congelada e um pouquinho de leite. E você vai batendo e ele vai ficando aquele mousse, né? A única questão característica desse mousse é que ele derrete muito rápido. Então, você tem que fazer e comer. Não tem esse negócio de ficar guardando. Até porque, até o sommelier, eu acho, de manga, também não dá para você ficar muito tempo... depois de pronto, você tem que comer. Porque se você voltar para a geladeira, a consistência não permanece a mesma. Então, é isso. E aí, aproveitando agora, nesse período, fazer as polpas, né? Encher o congelador aí de polpa de fruta, para vocês poderem consumir pelo menos os 3 próximos meses aí, né? E a natureza é tão maravilhosa, porque os períodos do ano que a gente mais precisa daquele micronutriente, daquela vitamina, daquele mineral, ele é produzido. No inverno, a gente tem maior quantidade, né? Naturalmente, né, gente? Porque agora a gente comercializa maçã o ano inteiro, comercializa laranja o ano inteiro. Mas pensando assim, né? Qual que é a rotina de produção? A própria laranja, por exemplo, o período que ela tem maior... Laranja e limão. O período que tem maior produção seria o inverno. Para quê? Para facilitar para a vitamina C desenvolver o nosso sistema imunológico para que a gente tenha menos propensão à doença, ter menos chance de ter doença. Então, a natureza, ela casa com a gente o tempo todo, né? Então, nós somos parte, na verdade, né? Na verdade, não, é a realidade, né? Mas a gente, de alguma forma, a gente se sente superior a todo esse processo, né? E aí a gente tem sofrido aí o que a gente tem visto, a perda da biodiversidade, essa restrição do nosso consumo, a gente perdeu muito nos últimos anos, em termos de cultura alimentar, né? Se você chegar no Brasil, né, chegar num país qualquer aí, e numa rede, né, de fast food, você pode pedir pelo número, que é o mesmo alimento que você está consumindo no Brasil. Então, assim, é umas coisas meio irracionais. Eu entendo, né, que existe essa padronização, porque até é interessante termos dos processos produtivos que tem essa padronização para criar um nicho ali, mas em termos de cultura alimentar é perda, né? Mas eu falo muito, então deixa eu ficar caladinha, deixa eu vocês falarem. Não, mas está falando bem. Mas é isso, né? É para a gente pensar, porque é tanta coisa que a gente tem que pensar, e é isso mesmo, né, gente? Porque se a gente não pensa, a gente passa a ser refém de qualquer coisa, né? Pensar o que a gente está escutando, pensar o que a gente está falando com as pessoas, reproduzindo, né? E pensar também o que a gente está se alimentando, né? Então, é importante a gente pensar isso, né? Poxa, eu estou deixando de comer tal e tal alimento que tem aqui no fundo da minha casa, que é super importante para eu comer coisas que não me alimentam, para daqui a pouco eu precisar suplementar minha alimentação, porque eu vou fazer um exame de sangue e vai me apontar alguma deficiência. Então, assim, para que eu preciso esperar chegar lá no final para olhar para trás e falar, se eu tivesse comido couve toda semana, se eu tivesse feito as polpas, né? Então, assim, é importante a gente se saculejar nesse sentido, né? E se chamar para essa responsabilidade, né? Muito bom também. Tem algumas perguntas aqui, Silvia, o Antônio Júlio colocou uma pergunta do estudante. O estudante pergunta se pode tirar o maracujá da manga. Na preparação que você fez. Pode, eu até dei uma sugestão para quem quisesse fazer só o de manga, coloca o açúcar, um pouquinho de água, só que tem que observar, porque o ponto da manga, com maracujá, fica mais fácil de você achar o ponto da geleia. Eu não sei se vocês repararam, eu me atentei que eu não gravei como que é o teste do Pires, que eu queria ter mostrado para vocês, porque foi uma revolução quando eu aprendi na aula de técnica dietética o teste do Pires. Porque você fica fazendo com a colher, né? A geleia, e ela vai escorregando. O Pires é a mesma coisa, só que na hora... Vocês já fizeram um ponto de doce de leite? Ponto de doce de leite duro? Que você faz o doce de leite, aí numa panela com água você joga e vai juntando assim para ver. Se ele juntar, tá no ponto de tirar. Se ele não juntar, tem que deixar mais um pouco no fogo. A mesma coisa a lógica do Pires. O choque térmico vai fazer com que escorregue ali. Se escorregar, é porque a nossa geleia tá ok. Se não escorregar, é porque tem que ficar mais um pouco no fogo. Aí, com a manga, esse processo tem um pouco diferente. Porque se você deixar os pedaços, ele não vai conseguir escorregar muito fácil. Então, você vai ter que cozinhar mais tempo. Aí, o que você pode fazer? Colocar um pouco mais de água. Geralmente, quando a gente vai fazer adição de água, tenta fazer eu sempre brinco assim, dos dedinhos, né?
coloca um dedinho, depois você coloca outro dedinho, e aí você vai fazendo para poder perceber essa consistência, né? Para conseguir chegar realmente ao ponto de geleia, né? Muito bom. Aí a Liliane comentou aqui também que gosta de fazer o doce de morango com coco. Inclusive, eu estou pensando se assim, né, uma pergunta, aproveitar para fazer a partir disso, né? Sua nenenzinha chorou aí, eu estou com um neném também, que vai fazer 1 ano, dia 28 agora, e a gente está com uma moranga aqui, inclusive, para arriscar fazer um doce aí para o dia do aniversário dele, e nós estamos pensando em fazer sem açúcar, porque ele não come açúcar ainda, né? Muito novo, as recomendações são para não comer e tal. Já viu alguma coisa nesse sentido? Porque ela já é doce, ele já come a moranga cozidinha assim, por ela mesma, sem sal, sem açúcar, né? Já acostumou o paladar. Então, tranquilo, né? A gente experimentar isso. O coco tem um açúcarzinho dele. Isso que eu ia falar, porque talvez se você colocar na hora de se adicionar... Minha bebê, é porque o horário dela dormir, ela tá em pânico agora. Ai. Não, mas pode ficar... minha mãe tá com ela ali. O que a gente poderia colocar é o coco, né? E adicionar um pouquinho de óleo de coco, que aí ajudaria a adocicar. Não é adocicar, porque não dá aquele gosto de doce, mas ajuda a dar aquela ligazinha, sabe? Consistência, fica brilhoso, né? Brilhante, assim. É muito bom mesmo. Eu acho que nós vamos arriscar por aí mesmo. Tem mais uma pergunta, né? Um comentário da Leiliana, que diz que é doida para aprender geleia de pimenta. Então, não sei se por acaso você já fez alguma preparação, tem alguma sugestão para ela. O de maracujá dá para você colocar biquinho. Só que a pimenta, você tem que cozinhar ela primeiro. Antes de fazer a geleia, por exemplo, você tem que cozinhar a pimenta. Para ela ficar bem cremosinha. Não, na verdade, não é cremosa. Ela vai ficar numa consistência mais molinha. E aí você adiciona, mas a geleia de pimenta mesmo eu nunca fiz. Tem gente que costuma fazer, por exemplo, cozinha isso aí eu tô falando para adicionar, tá? A pimenta, porque eu não sei realmente fazer geleia de pimenta pura, assim. Por exemplo, no maracujá. Você cozinha, deixa ela bem, bem cozidinha, depois você joga no triturador ou pica bem fininho, bem fininho, ela vai desmanchando, e aí você mistura na preparação. Geralmente é biquinho que o pessoal usa, até porque o grau de amargor dela é bem leve. Então, fica aquela pontinha, mas não fica aquela coisa extrema, né? Que vai juntar na boca mesmo, né? A de maracujá dá certo. Com a de manga, por que eu não sugiro para colocar na manga? Porque é como se fosse dois... a manga por si só, ela já tem o gosto específico dela, e se você jogar a pimenta, parece que dá um... É como se tivesse, quando você come alguma coisa, uma banana meio verde, que aí não dá aquela sensação ruim na boca, é a mesma sensação quando você faz essa mistura. Mas, assim, é uma característica que eu acho que dá, né? Às vezes, se você fizer, você vai achar ótimo. Mas, para mim, eu particularmente não gosto muito de colocar na manga, especificamente. Uma geleia muito boa também, que fica muito boa, é de goiaba. Morango, para quem tem, né? Morango é comum, convencional, né? Que o pessoal geralmente come. Tem um doce de amora batata. também, fica uma delícia, né? Geleia de amora. Eu, inclusive, ganhei uma há pouco tempo, sem açúcar, nunca tinha comido. Uma geleia de amora sem açúcar. Eu também nunca comi. Porque Bem gostosa. Mas aí, Mantu, pegando o gancho que eu sei que é o cara do melado aí, de vez em quando eu dou uma roubadinha, pingo um meladinho assim no pote, misturo um pouco da geleia. Mas de vez em quando, a maioria das vezes eu como só a geleia. Mas fica muito bom. E a amora é outra também, né? Que acho que tem lá na EFA, fácil de plantar, fácil de pegar. Na época que produz demais também. E quanto mais a gente conseguir armazenar, melhor, né? Fruta congelada, como foi o caso que a Isabela sugeriu, né? Para quem quer comercializar, não ter problemas aí com vigilância, né? Saca ela bonitinha, guarda ali, né? Deu vontade, tira, faz o suco rapidinho, ou faz a geleia na hora, né? Então tem muita possibilidade com a amoreira. Vamos ver aí, Júlio, Antônio Júlio, Maria José, mais perguntas aí vindas da EFA Paulo Freire, dos estudantes. Alguém quer comentar aí alguma receita que faz diferente?
Eu me lembrei aqui também, por exemplo, minha família de Ubá, né? Então o povo ficou todo orgulhoso que tem uns 2 meses para trás, se não me engano, saiu uma reportagem no Globo Rural da Mangubá e das doceiras de Mangubá. Tem algumas doceiras tradicionais lá, o pessoal faz, né? A mangada igual uma rapadura, assim, vende na feira e tal. E aí algumas pessoas estão fazendo a mangada sem açúcar, o doce de manga sem açúcar, e estão ganhando, né, um mercado que é o mercado, né, das pessoas com diabetes, por exemplo, né, enfim. E aí está sendo bem legal essa coisa, né? Então tem essa possibilidade também do pessoal que tem os taxas de doce, né, abrir e ganhar alguns mercados específicos. Mas vamos lá, Paulo Freire, Antônio Júlio, Maria José, como é que estamos aí, Gilmar? Como é que estamos aí? Tinha uma pergunta do Mantu aqui, acho que foi feita muito antes, que seria, ele perguntou para a Silvia, compota seria uma conserva, mas só que doce? O raciocínio é esse mesmo, né? Porque se aumenta a quantidade de açúcar, então tem uma menor propensão a crescimento microbiano, né? Ali, aí você faz o cozimento da fruta, que facilita também. Gente, eu vou aproveitar enquanto o pessoal pensa nas perguntas e vou mandar a lista de presença para quem puder assinar. Joia, Maíla, muito bom, muito bem lembrado, né? Então, a Maíla vai postar aí, né, para as pessoas, Leiliane estava aí, acho que caiu, mas aí, Maria José, o Antônio Júlio, vocês podem passar um papel aí, né, para que os estudantes preencham nome, nome, CPF e e-mail que a gente precisa, tá bom? Nessa lista. Então, vocês podem rodar aí, né? Porque às vezes nem todo mundo está com o celular aí para preencher o formulário e depois vocês enviam para a gente, tá bom? Aí pede o pessoal para escrever com a letra bem legível, viu? Eu já fui monitor de EFA, eu sei que às vezes aparecem umas letras de médico aí que são complicadas, tá bom? Então, mais questões, pessoal, mais dúvidas, vamos aproveitar aí essa oportunidade da gente estar conversando com a Silvia, ouvindo esses conhecimentos. Ô Silvia, eu tenho uma dúvida, porque aqui em casa a gente ganhou da minha tia, ela trabalha numa feirinha aqui da minha cidade, aí ela geralmente traz pra gente geleia, né? Ela trouxe uma vez uma de pimenta, que eu achei muito boa, me surpreendi, porque achei que não ia gostar. E ela trouxe uma de ameixa, que é muito boa também. Eu queria saber se você tem uma receita, se já fez. Ameixa, não. Eu só tenho, assim, que eu já fiz, na época que eu fui estagiária do hospital, a gente trabalhava muito com manjar, né? Mas, assim, colocando a ameixa na preparação, mas não especificamente com a ameixa em calda, nem nada, né? Nesse sentido, não. Mas se você for olhar, eu não fiz, tá, gente? Eu tô pensando assim, pela lógica, né? Ameixa, pêssego, tudo você consegue fazer compota também, né? Então, se você consegue fazer compota, você consegue derreter de alguma forma, para poder, de alguma forma não, a base de cocção, né? A base de cozimento, você consegue derreter e criar emulsão, vamos dizer assim, para fazer uma geleia. Eu nunca fiz, né? Mas com certeza deve dar certo. Pêssego, ameixa, a minha dúvida com a pêssego eu tenho certeza. Agora, a ameixa, a minha dúvida é na hora que ela cozinha, se vai dar muito aquela pelinha, sabe? Se for ameixa, se não for aquela ameixa fruta, né? Se for ameixa, por exemplo, seca, né? Ai, eu não sei qual que foi que eles usaram, mas ela acho que deve ter dado. A pessoa que fez, né, colocou, deixou uns pedaços de ameixa também. E é uma delícia, né? Eu, particularmente, só não gosto que fica muito grande, porque na hora que você passa no pão, você tá comendo aquele negócio, aí fica aquela coisa grandona, assim. Eu acho que fica. Não que tenha Sim, nada a mas fica muito boa. pensando. Uma coisa que eu acho que talvez fosse interessante dessa questão de preparação, por exemplo,
é de vocês começarem a observar na casa de vocês mesmos. O que é cultura alimentar de vocês, né? Quantos alimentos estão fazendo parte da rotina alimentar de vocês? Por exemplo, uma semana, quantos alimentos vocês realmente consomem? Basicamente, a alimentação é arroz, feijão, ovo, uma verdura X, né? E aí vocês fazem a conta aí e as possibilidades que a gente tem na natureza, que são inúmeras da gente poder estar implementando na nossa alimentação, né? Teve uma semana quando eu fiz esse processo de reflexão, eu comi basicamente 15 tipos diferentes de alimentos só. Isso é muito pouco, né? Em termos do que a gente tem disponível para ser inserido na nossa alimentação. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente cria na nossa rotina alimentar aquilo que é disponibilizado pelo próprio comércio, né? Então, por exemplo, maçã. Maçã é uma delícia, a gente conhece várias coisas que dá para fazer com maçã. Maçã tem pectina, é adicionado em várias preparações para ajudar a dar liga, né? Ajudar a dar consistência. Mas, assim, maçã é hábito da gente, assim, é um hábito. A gente consegue produzir maçã fácil. Maçã a gente sabe que é comercializado porque você consegue congelar e né, ter processo de maturação durante o ano inteiro. Mas, né, e assim a gente vai pensando nas outras coisas também, né? Nos outros alimentos também. Porque assim acaba que o comércio que direciona o que a gente vai comer. E na verdade deveria ser a gente que direciona aquilo que eles deveriam comprar para que a gente tenha vontade de comprar também, né? Então, processo casado aí. Silvio, queria aproveitar que eu acho que você deu a deixa aí do que eu ia perguntar. Por que alguns alimentos dão ponto e outros não? Né? Por que tem essa coisa da maçã, do maracujá? Né? Vamos conversar isso aí com a turma também, entender o que é isso. Tem alguma coisa nessas plantas aí que faz diferença para dar esse ponto de geleia? Beleza? Aí é isso, né? Fica à vontade aí. Eu tô num processo aqui em casa. Minha mãe tá assim, sim, Júlia, olha aqui, ela tá chorando. Mas então, essa questão vai muito vinculada à quantidade de pectina que tem em determinados alimentos, né? E aí, a pectina, na verdade, é uma enzima, né? Que aí na hora do processo, é enzima mesmo, acho que fala, e ela, no processo de cocção, é como se ela estivesse saindo, vamos dizer assim. E aí dá aquela consistência, aquela liquidez, mas é uma liquidez que você vai fazendo a redução, né? Você vai cozinhando, vai juntando. Uma coisa que vocês podem observar, vários sucos estão usando a maçã também. É suco de uva com tantos por cento de maçã. Primeiro porque maçã tem potencial de adocicar, então diminui. E outra questão também é porque diminui a quantidade da fruta base, né? Que geralmente a fruta base é mais cara do que a fruta maçã, né? Que a maçã é mais barata, né? Comercialmente. Então, isso tudo tem sido usado. A questão do maracujá, se você observar, o próprio maracujá é muito interessante quando você joga ele na preparação, por exemplo, da geleia. A manga tá ali, né, cozinhando, jogou o maracujá, é como se ele tivesse feito, como se ele tivesse, a quantidade de pectina é tão grande que é como se ele tivesse feito uma massa junto com a manga, sabe? É um negócio assim, muito, muito bacana. Tanto é que depois, meu marido até falou, Silvia, olha, eu sugeriria, porque ele falou, eu gosto de manga, e eu sei que você gosta mais de maracujá, mas eu sugeriria que diminuísse a quantidade de maracujá para que seja uma geleia de manga com maracujá, e não uma geleia de maracujá com manga, né? Mas o maracujá sobressai muito mesmo. E ele forma essa liga por causa disso. Assim. Não sei se eu respondi a sua pergunta, até porque é limitado mesmo meu conhecimento quanto aos alimentos que dão essa consistência. Basicamente, os que eu conheço é maçã, açúcar, dependendo, né? Fazer alguma coisa nesse sentido também. Não, mas era por aí mesmo, né? Entender isso mesmo, e as coisas que eu já vi também é isso, é maçã e maracujá. E tem alguns alimentos que aí quando as pessoas não misturam, né? Eu já vi algumas coisas de geleia, assim, por exemplo, descasque a maçã, coloque a casca lá e deixe ferver, que aí parece que é só para aproveitar a pectina, depois você tira a maçã. Sim. E aí, onde não tem isso, aí as pessoas recomendam, inclusive, colocar algum outro produto, como gelatina, né, artificial, enfim. Não tem porque muito. Algumas frutas eu acho que não dão mesmo. Não dão liga, a gente fala que não dá liga. Por exemplo, o morango por si só, ele não consegue dar liga. Uhum. Então, a gente tem que adicionar o açúcar,
pensando na minha prática, né? Ou açúcar, ou você colocar aquela gelatina incolor para não sobressair o sabor da gelatina que você está colocando. A única coisa que tem que tomar cuidado de colocar gelatina incolor ni geleia é porque, dependendo da quantidade que você colocar, ele vira um grude, vira um chiclete. Não é? Aí fica muito. Então, você tem que ver, porque cada marca, não que seja diferente, né? A gelatina tem um padrão, né? Geralmente ela tem aquela consistência. Mas dependendo da marca que você comprar gelatina incolor, ela tem essa característica de ou ficar mais duro, rápido, vamos dizer assim, com uma quantidade um pouco menor, ou você precisar de uma adição um pouco maior. Mas eu particularmente acho que não tem necessidade, muitas vezes, de você adicionar, apesar de que, se bem que quem precisa, por exemplo, quem não pode comer açúcar, né, seria bacana estar colocando a gelatina para minimizar aí. E a gente tem uma realidade hoje, Brasil, de fome oculta, né? Que é a deficiência de micronutrientes, a pessoa é obesa, mas você vai fazer uma análise de exame bioquímico dela, ela tem deficiência de tudo quanto é outro. E é justamente por causa dessas substituições também, né? É só porque veio na minha cabeça aqui que eu queria ter falado com vocês e não tinha falado. Travou aqui para mim? Não, travou não. Bom, é isso, né? O Mantu fez um comentário aqui, porque é isso, lá na casa dele tem mais manga do que maracujá, então às vezes e usar, é isso, né? Vamos fazendo de acordo com o paladar, de acordo com aquilo que a gente gosta, com aquilo que tem disponível. No geral é isso, pessoal, né? Vamos ver aí últimas oportunidades para o estudante que está aí na EFA. Primeira pergunta é de graça, 0,800, não paga nada. Podem falar aí, podem fazer. Se não, a gente já vai parando por aqui, encerrando por aqui, agradecendo Silvia, né? Então, Leiliana, Jonas, que estão aí, né? Se quiserem aí novamente. O Manto fez uma pergunta aqui. Ô, Manto, tô esquecendo você. Deixa lá, Maíra. Sabem de alguma informação sobre o doce de pequi? O nosso maravilhoso fruto do cerrado? Nossa, Mantur, não conheço nada. Eu particularmente acho o pequi um fruto muito bonito, mas o meu paladar não aceita muito bem ele, porque pequi é os extremos, né? Ou você ama muito aquilo, você quer pôr aquilo em tudo, né? Ou você não gosta tanto. Eu sou do grupo que não gosta tanto, mas eu vou ver se eu consigo alguma receita que eu possa estar te passando, mas não conheço, não, assim, nenhuma que tenha feito com pequi, não. Doce de pequi eu nunca comi, não. Eu gosto mais do arroz, que é meio característico daqui. Então. Eu também adoro pequi. Muito bom. Sou filha única, então, aqui, ó. Sou filha única. pouca afinidade com pequi. Eu falo assim que eu como de tudo nessa vida. Mas o tal do pequi, para mim, e aquela pequi e aquela pimenta, uma pimenta compridinha, esqueci o nome dela. Eu sinto muito na comida. Se colocou, eu não consigo mesmo comer de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu gosto demais. E ele ainda tem uma castanha lá dentro, ainda você vai quebrando, ele quebra lá dentro, tem uma castanhazinha que é uma delícia. Mas, pessoal, é isso, né? Mais alguma pergunta? Antônio Júlio, Maria José, Gilmar, turma da EFA, estudantes, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Se não, Fabrício, eu que quero perguntar para eles aí, ó. É isso aí. Eu que quero perguntar, gente, como é que está a alimentação de vocês aí? Tá todo mundo na base só do arroz, feijão? Não, só não, porque o arroz, feijão tá perdendo aquele lugar, né? Não, mas não é isso. Mas eu falo assim, qual que é a variedade da alimentação de vocês? Fiquem o dever de casa para vocês estarem pensando aí quantos alimentos diferentes vocês estão consumindo a rotatividade, né, a diversidade da alimentação de vocês em uma semana. Se não conseguir fazer uma semana, pense 2, 3 dias. E aí depois vocês discutam entre vocês aí, pode trazer para a gente depois também, porque pode ser até um tema, né, de uma oficina para a gente pensar isso, né? Porque o feijão está sendo substituído por soja, que contraditório, né? E a combinação de aminoácidos, aço feijão, né, Maíra? De arroz feijão é primordial. Para nosso cenário brasileiro, sem arroz feijão, a gente já estaria aí com muitos problemas carenciais associados. Com certeza. De proteína.
Inclusive, quando eu vou falar sobre arroz e feijão, eu geralmente falo isso, é a combinação perfeita, porque tem muita gente também que está deixando de comer, não entendo por quê, mas estão deixando de comer, então toda vez que eu vou defender arroz e feijão, eu falo sobre isso. Ah, é a combinação perfeita de aminoácidos. Só pôr um ovinho frito por cima aí, fechou a tampa. Vou fazer isso daqui a pouco, porque eu tô Beleza. grávida, não, mas eu tô num desejo de comer ovo. Bom demais. Bom, gente, então é isso, né? Eu tô aqui sentindo a dor pela Silvia aí, com a avó cuidando da neném, né? Vamos agradecer, Silvia, pelo tempo, pela disponibilidade, agradecer a EFA também por essa parceria, né? Que bom que dessa vez a gente teve vários estudantes lá participando, né? Que estão lá assistindo. Bom demais que a gente pôde aí tirar algumas dúvidas. Leiliana, né, outras pessoas que participaram, Mantu, Jonas aí que está também participando. Muito obrigado pela presença. E é isso, a gente passa então para você, Silvia, Mantu, Gilmar, quem quiser aí fazer as últimas palavras, mas já estamos aí chegando no fim. Então, mais uma vez, Silvia, muito obrigado, viu? Excelente. Depois a gente vai compilar, divulgar todos esses materiais, né? Algumas dos livros, das cartilhas que Silvia trouxe, e parece que semana que vem ela vai divulgar também mais algumas receitas, algumas preparações. É isso mesmo? Não, eu quero fazer, porque eu falei com o Fabrício assim, a gente comprou e aí eu reduzi, mesmo depois do teste, eu reduzi a quantidade, porque eu falei assim, gente, eu não posso ter disponível essa quantidade de coisa aqui em casa, não. Doce de banana tem que ser pouco, senão eu como tudo. Então eu fui diminuindo para poder apresentar para vocês, né? Então sobrou muita coisa, então eu quero estar fazendo outras preparações que eu acho que seria interessante para vocês estarem incorporando aí na alimentação de vocês, incorporando na própria cozinha da escola, se for de assim desejo de vocês, né? Muito obrigada, Fabrício, Maíla, Mantu pela parceria e obrigada a vocês pela escuta, né, do dia de hoje, pela oportunidade dessa quarta-feira, 9h18 da noite, a gente está aqui junto, né, tendo essa oportunidade de conversar mais um pouquinho. A palavra está aberta, pessoal, mas alguém quer falar alguma coisinha? 3, 2... Eu acho que Bingo! Só para Diga, Maíla. mesmo. A oficina ficou muito boa, os vídeos ficaram muito bons, parece profissional. O Mantu também, parabenizar ele pela edição, ficou muito boa. E acho que é só isso mesmo, foi muito bom, aprendi muito hoje. É isso mesmo, Mantu. Muito bom. Olha, Mantu lembrou de uma coisa fundamental. Pessoal, a gente dá um print, né? Sempre tira uma fotinha aí da tela para a gente registrar. Muito bem lembrado, Mantu. Então, quem puder, nesse momento, abrir a câmera aí, não sei se Júlio, Maria José, Gilmar, Leiliana, Jonas, consegue abrir a tela aí para a gente dar um print e salvar aqui. Essa que já é uma das últimas oficinas, a 10ª oficina do projeto, né? Daqui a pouco nós temos a 11ª. Olha o Júlio aí. A turma toda lá da EFA, lá, tá dando para ver um pouquinho. O Júlio tá filmando aí. Filma novamente aí, Júlio. Aí, beleza. Então, Maria José, Gilmar, Jonas está aí também, abriu a câmera, beleza. Maria José, Gilmar, se vocês quiserem, é a última chance, hein? Vamos lá, então. 3, 2... Só um minutinho aqui, boa noite aí a todos. Eu queria só mesmo agradecer, parabenizar aí. Foi meio difícil, a internet que estava meio ruim, estava caindo toda hora, mas foi muito bom aí. Aprendi muito, foi bem bacana. E tá participando aqui comigo também o Daniel Ildefonso, tá aqui comigo também. Ah, que bacana. Ô, Jonas, bom que você comentou. Depois eu vou pedir a Maíla para postar novamente no chat o link da lista de presença. Depois vocês copiem o link aí e preencham, por favor, que aí vai ir para o certificado, né? Para vocês receberem o certificado de participação, tá bem? EFA de Natalândia, lá no noroeste de Minas. É isso mesmo, Jonas?
Lá perto de Unai. É isso mesmo. É de Napalândia. Que maravilha, que satisfação vocês aqui junto com a gente mais uma vez. Então vamos lá. Júlio, abra a câmera aí de novo, fazendo favor. Leiliana, se puder. Gilmar, Maria José. Vou esperar o Júlio. Júlio. Aí, Leiliana. Tudo bom, Leiliana? Beleza. Não sei se você também preencheu, Leiliana, a lista, né? Mas aí a Maíra acabou de postar no chat aí, depois que a gente fizer a foto. Antônio Júlio. Ô, senhor rei. Senhor rei da festa do Rosário. Oi! Abre a câmera para nós aí, para a gente tirar foto. Não tiramos uma foto, não. Fazendo favor, né? Aí, então vamos lá. Beleza. Você consegue deitar o celular? Acho que você está com o celular em pé, né? Ah, agora apareceu. Maria José deu um jeito ali. Isso. Então vamos lá. Alguém está sentando ali, joia. Ah, o pessoal vai fazer uma pose ali. Então, peraí, vou fazer até diferente, assim. Aí. Ele tem mais gente para chegar, Maria José? Tem. Vamos esperar que essa foto vai ficar bonita. Beleza, a turma toda aí, gente. Ó, que bacana, que maravilha vocês aí participando da oficina. Vamos lá, então. 3, 2, todo mundo passou perfume? Vamos lá. 3, 2, 1 e... Espera só um minutinho, deixa eu conferir se deu certo, né? Vai que deu errado, a gente perde esse momento. Beleza, deu certinho. Maravilha. Então, posso interromper aqui a gravação.